Oi, meu nome é Gabriela Gnatti, eu sou atriz, doula, diretora de teatro, escritora e mãe. Fui contemplada pelo edital Prêmio Cultura Presente FIC 2021 e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória artística aqui na cidade de Campinas e nesse mundão aí. Bom, eu tenho 34 anos. Aos 2 anos de idade eu fui convidada a ser bolsista num conservatório antigo aqui de Campinas, chamado Conservatório Vitória Régia. Foi a Amelinha, que era a dona do conservatório, quem me ofereceu a bolsa. Ela me viu dançar quando eu tinha 2 anos, em cima de um carrinho de supermercado, enquanto a minha mãe estava fazendo compra, e acabou me oferecendo essa bolsa e foi minha tutora artística nesse conservatório até os 7. Depois dos 7 anos, eu segui a carreira de bailarina, me formei pela Royal Academy of Dance, dancei para Karen Righetto, companhia de balé, dancei para Luana Lopes durante muitos anos, participei também, fiz aulas com os grupos de sapateado da Banana Broadway, então muitos grupos aqui de Campinas, isso como bailarina. Paralelo a isso, tem um detalhe interessante, que eu sou filha de atores, sou filha de uma atriz e de um ator de teatro. E eu nasci no palco. Os meus pais tinham uma companhia de teatro chamada Faz de Conta, Produções Artísticas, uma companhia que eu acho que surgiu em meados dos anos 80 e seguiu até, não sei dizer exatamente a data, mas depois de um período ela se transformou em CIA de teatro de pano. E ela tomou 2 vertentes, né? A teatro de pano e a Camaleoa Produções Artísticas, que a teatro de pano era orientada pelo meu pai e a Camaleoa Produções Artísticas pela minha mãe. Na verdade eles ainda atuam com isso. Por conta dessa imersão e de ter vivido e crescido banhada nesse meio do teatro e de todas as artes, né? Eu fui convidada a estrear no teatro pelo meu pai e pela minha mãe, de forma muito cuidadosa, aos 9 anos de idade. Aos 9 anos eu já estava dizendo que eu queria fazer teatro, que eu queria subir no palco. Sempre que tinha uma brecha eu subia, dava um jeito de subir no palco. E acabei estreando como Chapeuzinho Vermelho aos 9 anos de idade. E depois disso nunca mais desci do palco como atriz. Eu já havia feito a minha estreia como bailarina aos 2 anos e meio, mal andava, já estava fazendo pas de bourrée. E o teatro ele entrou na minha vida como linguagem artística aos 9, né? Eu estudando e procurando saber mais sobre isso. Depois de eu me formar como bailarina clássica, eu acabei percebendo que essa não era a carreira que eu gostaria de seguir. Comecei a me debruçar em outras linguagens artísticas, conheci grupos de dança contemporânea aqui de Campinas, fiz alguns workshops e decidi que a dança não seria o meu ponto de aprofundamento dentro das artes. E acabei indo fazer cursinho pré-vestibular. E nisso eu estava sempre imersa no teatro e fazendo coisas e fazendo peças. Dirigi a minha primeira peça aos 16 anos. Essa peça chama Os Bregas. É uma peça que a gente acabou indo para o Festival de Teatro de Curitiba, para o Fringe, né? No Festival de Teatro de Curitiba. Ela teve sua estreia aqui no Centro de Convivência, saudoso Centro de Convivência de Campinas. Vai abrir as portas para as artes e para os artistas e para as artistas de Campinas de novo. Isso digo com bastante esperança no meu coração. Mas tive a minha estreia como diretora e como atriz lá no Centro de Convivência. Assim que eu terminei o 3º ano, que eu me formei, 3º ano. Na minha época a gente ainda falava colegial, então assim que eu me formei no colegial, o pessoal hoje em dia, os modernos, falam ensino médio, então 3º ano do ensino médio, eu decidi fazer cursinho pré-vestibular. E fui fazer cursinho em um cursinho aqui de Campinas, um cursinho que era popular aqui de Campinas, e lá eu conheci uma pessoa que me deu aulas de teatro para a prova de aptidão, para o pré-vestibular, porque aí eu já tinha decidido que eu gostaria de prestar artes cênicas. Fiz essas aulas, eu lembro até hoje do professor, ele chamava Hudson, ele era
estudante de artes cênicas na Unicamp nessa época, isso meados de 2005, e me apaixonei pela linguagem. Entendi outras possibilidades além das possibilidades que eu conhecia como artista, por conta de sempre estar atuando profissionalmente, sempre estar junto ali com os meus pais em busca do ganha-pão mesmo, né? E a gente precisava ganhar dinheiro para viver, era a nossa profissão, assim. E a nossa forma de nos sustentar era o teatro. A coisa sempre vinha muito na urgência e não existia muito espaço para pesquisa. E eu acabei descobrindo essa possibilidade, esse outro olhar com esse professor. E a partir desse momento me encantei, assim, pelas possibilidades do teatro, sabe? Achei que era um campo muito vasto e que poderia me dar muitas ferramentas para poetizar o mundo, né? Sou escritora também, sempre escrevi, e o teatro também me sustentava com essas ferramentas para escrita, assim, de uma forma que eu acho muito interessante, que eu gosto bastante. E entrei na Unicamp em 2007. Em 2007, ingressei no curso de artes cênicas para me formar bacharel, e lá conheci uma turma incrível e me formei atriz pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp. A partir desse momento eu já não estava mais atuando em nenhuma companhia, eu já não trabalhava com os meus pais há bastante tempo. Bom, paralelamente ao curso de artes cênicas, eu ingressei no mercado de trabalho para dar aulas de teatro, porque eu precisava me sustentar. E também porque descobri na arte educação um caminho muito interessante para a revolução. Acho que a arte e a educação de mãos dadas revolucionam o mundo. E se isso for feito com amor, então, nossa, aí... E comecei a dar aulas nesse trajeto, dou aulas até hoje, nesse trajeto passei por espaços onde eu tive muito prazer em ministrar aulas. Ministrei aulas em curso técnico de teatro, ministrei aulas em cursos livres de teatro, para crianças, para jovens, para adultos. Já dei aulas de teatro e iniciação artística para bebê. Então fui experimentando e pesquisando dentro desse mundo as várias possibilidades de trabalhar com a questão da arte e educação. Entrei em vários projetos, tinham vários projetos dentro das escolas municipais de Campinas, onde eles contemplavam professores e professoras de teatro, e eu participei de alguns desses projetos. Então eu fui trabalhando e conhecendo o mundo da arte e educação junto com a minha graduação. Me formei em 2012, peguei minha mala e saí pelo mundo. Nesse meio tempo, esqueci de falar, eu sou uma geminiana, então faço de tudo um pouco. Nesse meio tempo, dentro da faculdade de artes cênicas, enquanto eu fazia faculdade, eu conheci um grupo de tango e me apaixonei pelo tango. Estudei tango e acabei em 2012, assim que eu me formei, eu embarquei num navio e passei 9 meses dando aula de tango, de salsa, aulas de dança pela Europa, pelo Mediterrâneo. E nesse meio tempo, enquanto eu estava experienciando isso, eu aproveitava e fazia as minhas experimentações artísticas. O teatro estava lá batendo no meu coração. Voltei para o Brasil, abri um espaço cultural chamado Casa da Cacilda. E esse espaço, ele tinha como ponto de partida dar visibilidade para mulheres cis e trans, para que a gente pudesse ter espaço para pesquisar nossa arte, para apresentar as nossas produções, tanto de teatro, como de música, de dança, de trabalhos manuais, literatura, tudo que viesse. Então, a gente teve muita coisa legal acontecendo lá na Casa da Cacilda. E dentro da Casa da Cacilda, a gente tinha o grupo de teatro Artemisia, e também a gente ficou 4 anos. Fiquei 4 anos como diretora desse grupo, e a gente ficou experimentando coisas e fazendo peças. E por lá passaram pessoas incríveis, assim, pessoas desafiadoras, pessoas com muita paixão pela arte, pessoas que me ensinaram muita coisa. Então, foram 4 anos de Casa da Cacilda, assim, muito intensos. Nesse tempo de Casa da Cacilda, a gente conseguiu fazer muita coisa, fizemos muitos eventos culturais. Em um desses eventos, no evento de inauguração,
A gente teve a presença da Sonja Eller, ela é uma performer alemã e ela veio estrear o espetáculo dela aqui no Brasil. E um dos lugares pelos quais ela passou, um dos lugares foi a Casa da Cacilda, coisa que eu me senti muito honrada. A produção do espetáculo aqui no Brasil era da Juliana Caligares, uma grande amiga também. Enfim, a Casa da Cacilda, assim, eu falei da Ju, mas existem várias parcerias de artistas campineiras incríveis que tiveram lá comigo. A Mariana Soares, a Juliana Caligares mesmo, com o espetáculo dela, a Adriana, bailarina. Então, muita gente, assim, com produções incríveis e experimentais, sabe? Então, foi um espaço de muita liberdade. Mas a gente sabe que, às vezes, se manter com as nossas próprias pernas, trabalhando com arte, é um pouco difícil. Eu engravidei do Gael em 2016. E em 2016, 2017, 2018... a Casa da Cacilda começou a ficar mais fraca das pernas, a gente já não conseguia sustentar mais o espaço da forma como a gente precisava, não tinha o dinheiro necessário para que o espaço se mantivesse aberto, apesar dele ser um espaço muito frequentado. Ele precisava de muito mais dinheiro porque era uma casa antiga e estava precisando de uma reforma na rede elétrica, de reforma nos canos, telhado, e eu não tinha pernas para isso. Fechamos a Casa da Cacilda, fechamos tudo isso que eu fechei a Casa da Cacilda e fiz parceria com um espaço que ainda tenho parceria, que é o Espaço Cultural Casa Primavera em Sousas, da querida Marcela Feriani. E a Marcela Feriani é jornalista, é escritora, é doula também. E eu fiz uma parceria com ela e eu comecei a ministrar as aulas do Artemisia, né, que era na Casa da Cacilda, lá na Casa Primavera. E lá a gente começou a desenvolver os eventos culturais, que a princípio eu desenvolvia na Casa da Cacilda, a gente começou a desenvolver na Casa Primavera. Então, a gente teve festival de monólogos, a gente teve um sarau imenso, incrível, só de mulheres. A gente recebeu lá cantoras, cantores, musicistas, escritores, poetas, escritoras, atrizes com monólogos incríveis, atores também. O Milton Mariano, um querido, um trabalho lindo que ele apresentou lá. Então, a gente tocou o barco até 2020, começo de 2020. Veio a pandemia e a gente não pôde mais realizar os eventos na Casa Primavera. Em 2020, a Casa da Cacilda recebeu um prêmio chamado Prêmio Trajetória, também promovido aqui pela Aldir Blanc em Campinas. E esse Prêmio Trajetória deu um pouco mais de fôlego para eu continuar tocando barco como artista, né, no meio de uma pandemia. E nesse momento eu já estava grávida da minha segunda filha, engravidei e descobri a gestação em fevereiro de 2020. Em março a gente se fechou na pandemia. Nesse mesmo período, paralelamente ao Prêmio Trajetória, eu comecei a escrever um livro. E esse livro foi publicado no final de 2021. Esse livro foi recebido por uma editora binacional. Então, ele foi publicado aqui, foi publicado em Portugal ao mesmo tempo. Ele se chama Ostra e ele trata da experiência dessa personagem gestante no período de clausura, onde ela começa a dialogar com o infinito e com o infinitesimal, com o macro, com o micro e com esse universo onde, quando você não tem o espelho do outro, é quase como se você não existisse. Então, a Ostra trata disso. E em 2022, no começo de 2022, descobrimos que fomos contempladas, aí já eu, com mais várias mulheres incríveis que eu tive o prazer de conhecer dentro da Unicamp em 2007, quando eu entrei lá no curso de artes cênicas. A gente sempre manteve contato, né? Sempre mantivemos uma amizade muito, muito forte, mas nunca mais a gente trabalhou juntas como atrizes, né? Como artistas. E decidimos mandar um PROAC sobre a Ostra, pra gente fazer uma peça inspirada nesse livro. Então, assim que o livro foi publicado, a gente também recebeu a notícia de que a gente tinha sido contemplada com esse PROAC. Então agora, dia 24 de julho, a gente tem a estreia do espetáculo A Ostra, baseada nesse livro. Esse aqui tá batidinho porque já foi muito usado por conta da peça. E que vai estrear. E essa peça é uma pesquisa de linguagem, porque a gente percebeu essa mudança sutil, né? Do teatro filmado agora, então várias ações como Sesc em Casa, várias coisas,
Mas a gente entendeu que não é um teatro filmado, mas também não é um filme. O que que é isso? Então a proposta desse PROAC é a gente pesquisar essa linguagem, audiovisual e teatro, participar ativamente dessa mudança de paradigma em relação às artes cênicas e pesquisar isso aí, ver o que que é. Então esse espetáculo ele vai ter formato online, ao vivo, com as atrizes. Ele vai ser filmado dentro de uma casa, que é a casa da minha avó Albertina, que passou para outro plano há 3 semanas atrás. E quando ela passou para esse outro plano, a gente decidiu que o espetáculo deveria ser filmado na casa dela. Ele seria filmado na casa de uma outra atriz, em Pinhal, né, de uma das atrizes do espetáculo, em Pinhal. E agora ele vai... em Espírito Santo do Pinhal, né? E agora ele vai ser filmado na casa da Albertina, da minha avó Albertina, que tá dentro desse livro aqui também. E acho que a minha trajetória artística, quando eu fiquei pensando sobre o que dizer, a minha trajetória artística ela não se difere da minha trajetória de vida e nem da minha trajetória de mãe, nem da minha trajetória de mulher e nem da minha trajetória de feminista. A minha trajetória artística está de mãos dadas com a pessoa que está se apresentando aqui para vocês agora. Então, por enquanto, essa é a minha história.